Beleza! Aqui quem fala é o Jack de Pegasus. Hoje vamos fazer uma parada diferenciada. Vamos fazer uma pequena série dividida em duas partes, contando sobre como aconteceu a produção do anime de Cavaleiros do Zodíaco. Bom, já que ainda não começamos o assunto do vídeo, você tá sabendo sobre a promoção de aniversário da nossa página do Facebook? Não? Então pausa esse vídeo agora e clica no aviso aqui em cima e você vai ser levado para outro vídeo do canal que vai explicar direitinho como é que tá funcionando a promoção, beleza? Então vamos começar. É importante que vocês saibam que todas as informações que passamos nesse vídeo foram extraídas dos livretos originais que acompanham os boxes dos Cavaleiros do Zodíaco, relançados em 2002. Nesse vídeo, utilizamos as informações dos boxes Pégaso, Dragão e Andrômeda. Antes de começar a falar do anime propriamente dito, quero explicar o contexto em que nosso querido anime foi lançado. Próximo dos anos 80, o que dominava as televisões japonesas eram animes no estilo mecha, como o tão conhecido Gundam, que até hoje teve várias sequências. Porém, conforme os anos dessa década foram passando, o gênero começou a ter uma queda de audiência gigantesca. A fórmula dos robôs gigantes lutando já não funcionava mais. Só pra você ter uma ideia, em 1983, 10 animes nesse estilo eram transmitidos nas emissoras japonesas. Em 85, o número desses animes já tinha caído para 4. Junto com as produtoras desses animes, outra área que sofreu grandemente foi a de brinquedos. Conforme o tempo passava, mais as prateleiras ficavam cheias de brinquedos e action figures do gênero mecha e ninguém comprava. Em 86, a TV Asahi, em parceria com a Toei Animation, começou a se planejar para lançar um novo programa para passar no sábado às 7 horas da noite. Ele deveria fazer frente com o mangá Nippon Mukashi Banashi, um famoso anime e líder de audiência da emissora de TV TBS na época. Ele falava sobre o folclore japonês e rendeu até o seu encerramento 1471 episódios. Sim, eu não errei o número aqui, são realmente 1471 episódios. Bom, a TV Asahi tinha recebido ótimos resultados com a animação anterior do horário das 7, que diferente da moda da época, trazia heróis de carne e osso como protagonista. Então, por que não fazer de novo? Foi assim que nasceu, em outubro desse mesmo ano, o companheiro da infância e adolescência de muitos de nós, Saint Seiya. Ele veio do mangá de mesmo nome, lançado no início daquele ano, nos 2 primeiros volumes da revista Shonen Jump. Isso mesmo, o anime começou a ser produzido no mesmo ano que o mangá tinha começado a ser lançado. Basicamente, a distância da estreia de Saint Seiya na Shonen Jump e a negociação para a criação do anime foram de apenas 6 meses. Como já comentamos em outros vídeos, o mangá foi criado por Masami Kurumada, um mangaka de renome até na época. Porém, mesmo suas obras sendo tão populares, nenhuma delas até aquele momento tinha se tornado uma animação. Cavaleiros do Zodíaco era totalmente diferente das categorias que estavam em alta anteriormente, sendo considerado definitivamente uma obra pioneira na época. Pela crença de que o anime tinha inaugurado um novo gênero e que ele se tornaria o sucessor em questão de sucesso dos mechas, os patrocinadores foram encorajados a investir no projeto do anime. Para você poder entender muito das ideias iniciais de como foi a produção de Saint Seiya no anime, sempre leve em conta o fato de que, desde o início, o anime esteve bem próximo dos acontecimentos iguais ou paralelos, enfim, no mangá. Isso fez com que coisas como o tão debatido cabelo castanho do grande mestre Shion, que apareceu no vídeo anterior, e muitas outras coisas acontecessem. Em primeira instância, foi cogitada a ideia de que o foco do anime deveria ser, pelo menos na primeira temporada, na aparição de Ikki junto com os Cavaleiros Negros. Porém, entrou-se um consenso entre os diretores de que o foco principal inicial deveria ser a luta dos 10 Cavaleiros de Bronze nas Guerras Galácticas. Inclusive, acredita-se que é por isso que os 10 cavaleiros são mostrados em evidência tanto na abertura como no encerramento dos episódios. Aqueles que todos conhecemos que foram até a Saga do Santuário. A pessoa que foi escalada para ser diretor-chefe da animação foi Kozuo Morishita, um velho conhecido da época dos robôs e com diversos trabalhos relacionados ao gênero de ação no currículo. Na época, ele tinha retornado de produções feitas no exterior e era questionado quando voltaria a atuar na terra natal. O interessante é que, mesmo ele sendo um veterano do ramo e usando toda essa experiência para conseguir os objetivos de fazer o projeto crescer, que era essa a ideia que a Toei e a Asahi tinham, ele deu o poder para uma equipe de jovens diretores que tinham começado na área para poderem fazer algumas coisas no anime, o que fez com que eles também pudessem crescer e trazer talvez ideias de uma nova geração. Bom, como a gente mostrou até agora, Saint Seiya realmente foi planejado para ser um total sucesso, ao ponto de usar recursos jamais imaginados para uma série televisiva, com uma nova tecnologia de processamento óptico recém-desenvolvida naquela época. Com isso, não apenas o público-alvo, que eram os meninos do ensino fundamental,
mas diversos adolescentes e adultos também ficaram vidrados. Com o intuito de agradar o público-alvo, o anime passou por algumas mudanças de roteiro em relação ao mangá. A maior delas foi a mudança do assassino que infiltrado pelo santuário nas Guerras Galácticas. No mangá, esse papel era do Yoga de Cisne, enquanto temos Ikki de Fênix como um assassino no anime. Para afirmar essa ideia na cabeça dos fãs, nos intervalos da programação do canal, eram mostradas vinhetas com essa ilustração aqui, que mostrava a luta entre Sei e Ikki. Vocês conseguem perceber alguma coisa diferente nas armaduras? Sim, no caso das ilustrações, as duas armaduras tinham asas. E parece que, quando foi feito o anime, alguém esqueceu de colocá-las. Na época das mudanças, o mangá ainda estava lançando a luta com os Cavaleiros Negros, e ninguém ainda sabia que poderia existir uma saga do Santuário. Por isso, ficou acertado que Ikki e seus cavaleiros seriam os vilões da primeira temporada, ou que seria considerada uma primeira temporada. Como o Ikki deveria se tornar um aliado na temporada seguinte, eles tiveram que focar fortemente na face corrupta do santuário. Por isso, foram criados os personagens Gigas e Phantom, seu homem de confiança. Esses foram os primeiros de muitos personagens exclusivos do anime. Com essas medidas, puderam estabelecer a vilania do santuário e seu desejo de dominar o mundo. A terceira temporada firmou a audiência, trazendo a saga dos Cavaleiros de Prata e as mais significativas mudanças em relação ao mangá. Nessa saga, deveriam existir originalmente 13 Cavaleiros de Prata lutando pelo santuário. Porém, isso resumiria a saga em apenas 3 episódios. Eu não sei como, mas enfim. E isso não consolidaria a presença deles como vilões. Pensando nisso, foram criados cavaleiros nativos do anime para enfrentar os Cavaleiros de Bronze nos episódios seguintes. Cavaleiros como Shiva de Pavão, Ágora de Lótus, Albiore de Cefeu e Aracne de Tarântula. Sim, mesmo esse último sendo bem discutido em relação a ser ou não um Cavaleiro de Prata, ele foi um cavaleiro criado com o intuito de lutar com os Cavaleiros de Bronze junto com os Cavaleiros de Prata. Então, ele se considerando um Cavaleiro de Prata ou sendo um Cavaleiro de Prata, ele foi criado pro anime com essa ideia. Com o fim da segunda temporada e o início da terceira, houve a apresentação dos Cavaleiros de Aço, outros personagens criados exclusivamente pro anime. Para explicar como eles foram criados e qual era o objetivo na criação deles, eu tenho que falar um pouco de como Cavaleiros afetou o mercado de brinquedos da época. Assim como a criação do anime foi lançada em tempo recorde em relação ao mangá, os brinquedos não fizeram por menos. A parceria da Bandai para fazer a linha de bonecos foi fechada em setembro e, em outubro, já estavam nas prateleiras. O segredo disso é fácil. É só você fazer todo o planejamento antes mesmo de assinar o contrato com o pessoal. De qualquer maneira, a criação dos personagens foi definitivamente uma exceção aos padrões da indústria no geral. A ideia de mercados de artigos colecionáveis teve início com as miniaturas com armaduras removíveis dos protagonistas, inaugurando o que conhecemos hoje como a linha Saint Cloth. No início, essa linha era constituída pelos 5 cavaleiros principais, mais um dispositivo sonoro chamado Pegasus Ryuseiken. Quando as reuniões da negociação ocorreram, o anime ainda não havia estreado, então os bonecos não eram vistos com bons olhos pelo pessoal da distribuição. Porém, no final de 86, a linha Saint Cloth sumiu das prateleiras num piscar de olhos, o que fez a indústria aumentar imediatamente a produção, inclusive buscando otimizar o tempo de fabricação, retirando materiais como a janela transparente da caixa. Quebrando ainda mais os padrões, a Bandai lançou uma edição limitada com os Cavaleiros Negros, mostrando que aquela ideia de que bonecos de vilões não vendem bem estava completamente errada. Da mesma maneira que a primeira, essa linha de personagens sumiu das prateleiras tão rápido quanto chegou. Chegaram a questionar fazer uma linha de miniaturas dos Cavaleiros de Bronze secundários e os Cavaleiros de Prata também, mas foi uma ideia que foi rapidamente descartada. A solução foi lançar uma prima cara da linha Saint Cloth, com armaduras de aço pesado, chamada Saint Cloth Deluxe. Claro que o preço sobe e a demanda desce, não é? Não mesmo. A demanda foi tão insana quanto a das duas linhas anteriores, obrigando a Bandai a introduzir mais personagens na linha para ampliar o número de produtos disponíveis para os consumidores. Foi daí que nasceram os nossos queridos Cavaleiros de Aço, com suas armaduras mecânicas que tinham a ideia de atrair o público de pouca idade. Mesmo a existência dos Cavaleiros de Aço, com armaduras high-tech, sendo um paradoxo em comparação a toda a questão mitológica que era o foco do anime, a decisão de inserirem os mesmos na animação foi uma jogada de marketing comercial impecável, visto o grande sucesso que suas miniaturas faziam entre as crianças. E é claro, o público de Cavaleiros do Zodíaco continuava só aumentando. Mesmo participando apenas de 12 episódios, os Cavaleiros de Aço eram tão importantes, sabe, que ganharam aparições nas vinhetas que aparecem antes dos comerciais da terceira temporada inteira, e também nos comerciais dos patrocinadores. A explosão da popularidade de Cavaleiros veio no último episódio dessa temporada, que serve de prefácio para a saga das 12 casas, que apresenta os Cavaleiros de Ouro, que na época eram celebridades até no mangá.
Quando foi lançada, as 12 casas ainda não tinham sido completadas no mangá, e o anime estava quase o alcançando, de forma que foi necessário que ele seguisse seu próprio fluxo. Foram então criados episódios de enchimento, os tão conhecidos fillers pelo pessoal otaku, como o Ikki, a Ave Fênix sem asas, e o Grito de Atena, que ocorreram antes da luta do Cavaleiro de Fênix contra Shaka. Além disso, houve realces e adaptações de várias coisas nessa saga também, como a própria luta que eu acabei de comentar entre o Ikki e o Shaka. Só pra você ter uma ideia de quanto o anime estava próximo do mangá, quando a saga do Santuário terminou no anime, o mangá tinha terminado apenas 5 semanas antes. Sim, é questão de um mês de diferença. Na área das miniaturas, a nova linha com os 12 Cavaleiros de Ouro foi lançada em plena transmissão da saga no anime. E isso só foi possível porque o design das armaduras estava finalizado antes mesmo delas aparecerem na própria Shonen Jump. Sim, o design das armaduras das miniaturas já estava sendo criado antes mesmo delas aparecerem no próprio mangá. Com uma ilustração de todos os Cavaleiros de Ouro reunidos em mãos, mesmo com algumas faces ocultas como a de Shura, Afrodite e Saga, a Bandai começou a produção das miniaturas. Além de ser um sucesso que vocês já viram em questão de brinquedos, Cavaleiros Zodíaco também começou a fluir para os jogos eletrônicos, lançando sucesso para Famicom Senseiya Ogon Densetsu, onde tinha como personagem final um cavaleiro misterioso, ao invés do mestre do santuário, visto que a saga das 12 casas ainda estava em produção na época que o jogo foi feito. As vendas foram satisfatórias para produzir uma continuação no ano seguinte, de nome Senseiya Ogon Densetsu Capítulo Final, ou Final Chapter, se vocês preferirem. Também houveram diversos encadernados extras para o anime, muitos que só eram vistos por superproduções de filmes, como por exemplo, um guia ilustrado, os encadernados Jump Gold Selection e Almanac Cosmic Special. Em 87, CDZ também deu suas caras no cinema, com seu primeiro filme. Graças à sinergia que ele tinha com o mangá e com o anime, obviamente ele foi um tremendo sucesso. Após o fim da saga do Santuário, foi decidido criar uma saga inteira filler, a saga de Asgard, até que houvesse um conteúdo suficiente para poder fazer a saga de Poseidon no anime. Mas claro, como isso é uma série de mais de um vídeo, isso fica pro próximo. É isso aí. Deu pra entender um pouquinho mais de como foi todo o contexto de produção do anime de CDZ? Se tiverem dúvidas sobre o assunto, assim como sugestões de temas, críticas e afins, é só deixar nos comentários. Ah, e comentem se vocês gostaram desse formato de série, com temáticas mais longas que levem alguns vídeos pra gente poder trazer todo o conteúdo. Claro, não se esqueça de dar like no vídeo e se inscrever no nosso canal pra dar aquela força pra gente. Caso queira saber mais sobre o que acontece no mundo CDZ, mandar e ver desenhos diariamente, além de diversos resumos dos mangás, enquetes e várias outras coisas legais, não deixe de entrar na nossa página do Facebook, facebook.com/cdz.com.br. Até a próxima, forte abraço e... Meteoro de Pegasus!